então, mais uma vez, muito bom dia. Bom dia. Que nós possamos, mais uma vez, com o nosso coração, conectados com um plano maior, fechar os nossos olhos, tranquilizar o nosso coração e perceber esse ambiente acolhedor e amigo que a espiritualidade sempre nos oferece, para que de alguma forma nós possamos, através do Evangelho de Jesus, conectar o nosso coração verdadeiramente com o nosso Pai Criador e observar tudo aquilo que nós precisamos trabalhar no nosso íntimo, no nosso ser, procurando modular a nossa alma com essa paz, com essa harmonia espiritual. E mais uma vez, Jesus, em sua infinita bondade, rompe todas as barreiras, todos os entraves para se aproximar ainda mais do nosso coração. E mais uma vez, ajoelhados em espírito, nós dizemos: obrigado, Jesus, pelo teu amor, pelo teu carinho por todos nós, pela tua presença em nossas vidas, que mesmo ainda distanciados do bem maior, nós já presenciamos, Jesus, a necessidade de promover a luz no nosso íntimo e no nosso caminhar. Que a tua paz esteja sempre conosco. Que esse dia, Jesus, que mais uma vez o Senhor nos oferece como oportunidade bendita de renovação, nós possamos ser agraciados pelas tuas palavras de luz, para que possamos todos nós sairmos daqui e levarmos em nosso coração esse desejo firme, verdadeiro e sincero de renovação, de transformação. Que essa paz permaneça em nós e que essas energias, Jesus, sejam o nosso nutriente para que nós possamos vencer todas as adversidades que a vida tem nos imposto como lição e aprendizado. Muito obrigado a todos, bom Evangelho, muita paz. Assim seja. Assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. Eu escolhi hoje para falar uma passagem do Evangelho que eu acho que é todas são importantes, né? Mas essa daqui ela integra vários ensinamentos para nós, ensinamentos falados naquela época por Jesus, né? Que sempre se comunicou através de parábolas, porque era mais fácil, né, o entendimento daquelas pessoas que não tinham, né, o mínimo conhecimento do que Jesus estava pregando na época, né, ou queria pelo menos pregar. E aí ele usava parábolas. E tem várias passagens deles que são interessantíssimas, porque você tira daquelas passagens lições válidas hoje, né? Mais de 2000 anos que elas ocorreram e hoje servem para nós refletirmos, né, em cima desses ensinamentos daquela época, né? Então, é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo que fala o seguinte: não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, na época, eles se referiam ao dinheiro, né? Então não se pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Então essa é o seu título do capítulo. E é uma passagem que fala de Jesus na casa de Zaqueu, né? Então, primeiro vamos saber quem é Zaqueu, né? Zaqueu era o chefe dos publicanos daquela época. Publicanos eram os responsáveis para arrecadar impostos para o Império Romano. Então, dá para vocês verem que eles eram muito mal vistos na época pelos judeus. Até porque, imaginem, eles estão recolhendo dinheiro de impostos. Mas até os responsáveis virem do Império Romano para Galiléia ou para Jerusalém, né, para arrecadar esse dinheiro, né,
quanto tempo levava isso? E eles que faziam? Aproveitavam, né? Os publicanos, tendo Zaqueu como chefe, aproveitavam e pegavam tudo que podiam dos judeus. Então, não tinham dinheiro, tinham que dar propriedades. Lógico que essas propriedades não iriam para o Império Romano, ficavam com os próprios publicanos. Então eles eram odiados pelos judeus por causa desse serviço. E o Zaqueu era o responsável por arrecadar esses impostos. Ele era o chefe, então ele era riquíssimo e se enriqueceu ilicitamente, óbvio, né? Então a passagem é de Jesus na casa desse Zaqueu. Então eu vou ler aqui que é de São Lucas, né? Capítulo 14, versículo de 1 a 10. Então fala o seguinte: Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não o podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno. Jesus sempre, quando fazia essas passagens, ele era seguido por uma multidão muito grande. Quando ele fazia aquelas palestras, vamos chamar assim, né? E ensinamentos, sempre uma multidão. Era muito difícil chegar do lado de Jesus. E o Zaqueu, mais ainda, porque ele era baixinho, né? Então ele correu e subiu numa árvore que tinha lá para poder ver Jesus, né? Jesus, tendo chegado nesse lugar, olhou para cima e, tendo-o visto, lhe disse: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje em sua casa. Zaqueu desceu logo rapidamente e recebeu com alegria, né? Vendo isso, todos murmuraram que estavam em volta, dizendo: ele, Jesus, né, foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse: eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuirei em quádruplo. Sobre o que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este, Zaqueu, é também filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Então essa passagem, ela tem alguns ensinamentos para nós, né? Então, o primeiro ensinamento: preconceito daquelas pessoas que, ao verem Jesus conversando com Zaqueu, que eles não detestavam, né? E ainda dizendo que ia se alojar na casa dele, já murmuraram ali, né? Já meteram o pau em Jesus, né? Então, o que é ter preconceito, né? Ter preconceito é assimilar as coisas da forma pré-estabelecida que são, né? Sem nós olharmos a veracidade disso e de acordo com a opinião dos outros. Isso que é preconceito. A própria palavra fala, né? Preconceito, quer dizer, uma conceituação prévia de alguma coisa, né? E aí nós aceitamos esses valores, né? Com aqueles adultos que nós convivemos de uma forma tão sutil que a gente nem percebe. Então a gente ouve aquilo, assimila e nem percebe que assimilou isso, e com a forma errada, né? De uma maneira distorcida. Por quê? Porque nós estamos nos baseando na opinião dos outros, quando na realidade o que vale é a auto-opinião, né? Nossa. Então
verificando a veracidade dos fatos, né? Se realmente existiram e não. Então isso aqui é preconceito com relação a tudo, né? E olha, ele falou, as pessoas eram preconceituosas naquela época e nós ainda somos em muitos assuntos, muitos casos, e às vezes somos sem perceber, como eu falei, né? A gente assimila aquilo e de repente eu estou fazendo exatamente ou transmitindo para outros aquilo que eu recebi, sem verificar a veracidade dos fatos, né? E o Jesus, né, ele demonstrou ser totalmente desprovido, né, de preconceito, né, nos seus sentimentos e sentidos da sua vida, nas suas passagens, né? Ele não tinha nada disso, né? Ele demonstrou isso em várias ocorrências no Evangelho através das suas parábolas, né? Então, ao visitar a casa de Zaqueu, ele nem se preocupou com aquelas pessoas que estavam murmurando contra ele, né? Falando, nossa, ele foi se alojar na casa dele. Para ele aquilo não tinha o menor sentido, porque eram pessoas, né, com a cabeça, né, muito atrasada, né, sem um raciocínio lógico, né? Então ele simplesmente ignorou, né, os comentários daquela multidão que cercava ele. E isso aí, para nós aqui hoje em dia, né, é muito perigoso, porque muitas vezes nós estamos nos referindo a pessoas, né, com os quais foram nos dito alguma coisa em relação a essas pessoas, e muitas vezes nós compartilhamos com outros. Então isso tem um reflexo muito perigoso para aquela pessoa que está sendo criticada, né? Hoje que a gente vê aí tantas informações falsas, né? As tais fake news que tem por aí, em que você fala de pessoas, né? Propaga aquilo, né? Que não é verdade, né? E a pessoa acaba sofrendo. Isso tem uma repercussão moral muito grande. Isso pode ocasionar um risco muito para a pessoa que vê aquilo e se sente aquilo, e muitas vezes chega até a ter suicídios, né? Por causa dessa desmoralização, vamos dizer assim, gratuita, né? E a gente, mesmo quando nós recebemos uma denúncia, vamos chamar assim, disso, né, com relação a alguém, nós, por mais verdadeira que seja, nós devemos manter conosco e não passar para frente, não compartilhar com os outros. Pior ainda, quando nós nem verificamos se aquilo é verdade e passamos para frente. Então, Jesus, ele nos ensina nessa passagem que nunca se incomodou com murmúrios, né, de coisas que ele fazia. Ele fazia de acordo com o discernimento que ele tinha das coisas que tinham que ser feitas, né? E opinião própria, né? Jesus sempre teve opinião própria e ele muitas vezes ele foi questionado, né, até pelos doutores da lei na época, cujo intuito não era nem saber aquilo que estava sendo perguntado, mas apenas para testar Jesus, para ver se ele se comprometia na resposta. E ele jamais se comprometeu, ele sempre foi muito certo na sua resposta, que sempre teve a sua opinião própria. Nós também temos que ter a nossa opinião própria, né? Nós somos seres inteligentes, criados, né, à imagem e semelhança de Deus. Ele nos deu essa inteligência e o discernimento, né, para decidir o que é certo e o que é errado, e não usarmos só a opinião dos outros, a opinião alheia. Não, temos a nossa, vamos usar a nossa opinião. Nós temos esse direito de fazer como Jesus fazia lá, não é? Preocupação.
Jesus nunca se preocupou com isso. Ele sempre fez o que ele achou que devia fazer, com quem quer que fosse, né? Com pessoas pobres, pessoas doentes, pessoas ricas, que nem o Zaqueu. Ele não tinha fazia a menor distinção e não se preocupava o quê? Com o que os outros iriam falar em função da atitude dele. Nunca, não se incomodava, ele fazia o que ele achava que estava certo. Os próprios discípulos dele muitas vezes questionavam, né, por que ele tinha contato com determinadas pessoas, né, que não deveria ter. Ele nunca se preocupou e sempre respondeu em parábolas para os próprios discípulos. E nós não nos preocupamos com as pessoas? Quantas vezes nós tolimos a nossa liberdade com a seguinte pergunta para nós mesmos: o que será que vão falar de mim? Não é? Me preocupo, quando não devia me preocupar. Eu devia fazer aquilo que eu acho que é bom para mim, bem para mim, né? Que seja o melhor possível. Não me preocupar com o que os outros vão achar, né? Eu quero frequentar um centro espírita e me preocupo, vão dizer: nossa, ele está frequentando um centro espírita. Não importa, é o que eu me sinto bem aqui, como outros se sentem bem na Igreja Católica, como outros se sentem bem num templo evangélico. É um direito que nós temos, não tem que me preocupar com a opinião do outro. Compro uma roupa, estou louco para colocar a roupa e falo: nossa, o que vão achar dessa roupa? Não importa o que vão achar, importa o que eu sinto, como eu me sinto bem. É a liberdade que eu tenho de escolher, né, o que eu quiser. E aí eu coloquei aqui no quadro, né, uma frase que há muitos anos eu não me lembro nem mais o que local que eu li, né, que fala sobre isso, que eu achei tão perfeita, né, que isso aqui eu gravei comigo, né? Então fala da preocupação que a gente tem com os outros, né, do que os outros vão falar da gente. Então fala assim, ó: preocupe-se mais com o seu caráter do que com sua reputação. O seu caráter é o que você é. A sua reputação é o que os outros falam de você. Então não importa o que os outros falam, importa o que você é, o que a sua consciência está falando com você. Isso é que é importante, não o que os outros pensam, né? E outra coisa também que Jesus sempre foi é a aceitação das pessoas, né? Ele nunca discriminou ninguém, ele foi uma pessoa que mais fez inclusão social, né? E foi muito questionado por isso na época, como falei, até pelos próprios apóstolos dele. Por que falar com aquela pessoa? Por que falar? Ele nunca teve, sabe por quê? Porque Jesus nunca julgou ninguém, nunca. Ele, desde o mais pobre, mais necessitado, até o mais rico, que tinha uma série de erros, né? Aqueles doutores da lei que propagavam coisas que não praticavam, ele nunca julgou. Sabe por quê? Porque Jesus jamais criticou ou julgou o pecador. Ele abominava o pecado, mas jamais discriminava o pecador. Nós não, nós discriminamos dois, né? O pecado e aquele que peca, né? Também, né? Ele não. Tanto que todo contato que ele tinha com as pessoas, qualquer que fosse a vida pregressa da pessoa, que ele sabia com a espiritualidade dele, sabia tudo que aquela pessoa fazia, né? Ele jamais julgou, ele sempre dizia o seguinte: vá e não peques mais. Era isso que ele falava. Então, o pecado não importava ali, só pedia para não fazer de novo. Então, ele não discriminava a pessoa, ele não julgava a pessoa, simplesmente pedia para a pessoa não repetir
aquele pecado, né? E nós, né? E quantas vezes nós discriminamos as pessoas? Será que nós aceitamos as pessoas todas do jeito que elas são, né? Nós não fazemos, quantas vezes nós excluímos determinadas pessoas. Não somos obrigados a sair de mão dada com todo mundo quando não combinam com os nossos pensamentos, mas não podemos excluí-la. Nós temos que aceitar. E sabe por quê? Porque Jesus sempre falou: somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Esse era o conceito dele. Somos irmãos, então vamos manter esse amor incondicional, esse amor que até hoje a gente não entende, que é o amor ao próximo, né? Porque somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai. Então ele nunca rejeitou ninguém. Então esse é um grande ensinamento dessa passagem, né? É esses ensinamentos todos que eu falei aqui, que são válidos na época de hoje, né? Outro ensinamento que ele fala, que é que ele sempre diz que ele veio para curar, ele veio para aqueles que são doentes, ele não veio para os sãos. Ele fala em várias passagens, aqui também, os sãos não precisam de médicos. E Zaqueu era doente, doente não fisicamente, doente do espírito, uma pessoa que era louca por dinheiro, que roubava, né? Porque no fundo ele roubava e ele precisava de cura, de uma cura. E justamente o motivo de Jesus ter ido na casa de Zaqueu foi justamente para salvá-lo. Ele fala: hoje essa casa recebeu a salvação, né? E o que aconteceu naquele momento com Zaqueu? Ele se arrependeu daquilo tudo que ele tinha feito, né? Se arrependeu e aí já falou: vou devolver tudo que eu tenho, né? Aqueles que eu prejudiquei, vou devolver em quádruplo todo aquele dano que eu causei. Então ele era doente espiritualmente, né? E era uma pessoa importante, né? Então imagine Jesus curar o chefe dos judeus. Imagine ele para baixo, ele ia passar todos aqueles ensinamentos. Então ele não estava curando uma pessoa só, estava curando um grupo imenso de pessoas que faziam coisas erradas, porque obviamente a partir daí o comportamento dos chefes, dos publicanos, seria outro e não aquele que ele vinha tomando. Então Jesus veio para curar, ele fala mesmo, né? Eu vim para curar aqueles que precisam. O Filho do Homem, que é ele, veio para curar, né? E aí tem uma outra lição que essa passagem nos dá. Nada acontece por acaso na nossa vida, nada. Tudo tem uma razão de ser. Vocês acham que foi por acaso que Jesus passou naquele local? Foi por acaso que ele olhou para cima e viu Zaqueu? Eu acho que ele já sabia. E outra coisa, Zaqueu, quando queria conhecer Jesus, por que ele queria conhecer Jesus? Uma pessoa com tantos erros, né? Uma vida totalmente pregressa. Por que conhecer? Porque ele já estava sendo preparado espiritualmente à distância, né? Provavelmente Jesus já sabia disso. Então, já à distância, já movimentou o espírito dele para que ele mudasse. Não foi naquele momento ali que ele viu Jesus que ele se arrependeu. Ele externou aquilo, mas ele já havia se arrependido. Senão ele não tinha para que conhecer Jesus, né? Então, não foi por acaso a procura dele para Jesus, a passagem por aquele lugar. Jesus olhar por alto, lógico, sabia que ele estava lá,
né? E ir se alojar na casa dele. Então, isso vale para todos nós. Nada acontece na nossa vida por acaso, nada. Tudo tem uma razão de ser. Quando a gente fala em fatalidade, não existe fatalidade. Nós é que provocamos. Meu destino é esse mesmo. Não, o seu destino é o que você está programando, é o que você está fazendo. De que forma? Através do seu livre-arbítrio. Eu tenho essa liberdade, isso é uma coisa maravilhosa. Eu sou livre. Deus nos deu a liberdade, faz o que você quiser da sua vida. Então, eu programo a minha vida, eu faço coisas que vão ter consequências boas e ruins também, né? Aí eu bebo muito, né? Me embriago, pego meu carro e causo um acidente. Fatalidade? Não, eu provoquei aquilo. Né? Então, nós dizemos, nossa, que fatalidade, ele causou aquele acidente, o outro passou e foi atingido. Não, eu causei. Então, fatalidade não existe. E tudo tem uma razão de ser. E tudo acontece na nossa vida de acordo com a vontade do Pai e com o nosso merecimento, né? Com o nosso merecimento também. Então, é outra lição que essa passagem nos dá. E Jesus, em determinado momento, ele também quis mostrar que muitas vezes nós trazemos coisas, né, do passado e mantemos essas coisas e que são muitas vezes preconceituosas também e que não tem mais finalidade no momento atual. Na época até valiam. Era lógico, ele dá um exemplo muito claro disso quando ele faz o seguinte, numa passagem também do Evangelho com relação a hábitos que nós mantemos, acreditamos e não tiramos da nossa cabeça. Ele fala assim, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ele se referindo a uma lei antiga de Moisés que proibia os judeus de terem qualquer atividade no dia de sábado. Ele mostrou isso. Na época era válido, valia para a época, na época anterior até Jesus. Então, quando Jesus esteve lá, já não existe mais isso. Então, não, eu não tenho que me prender ao sábado, né? E muitas vezes, ainda hoje, tem, né, determinadas religiões que proíbem que as pessoas façam qualquer atividade no dia de sábado, né? Prejudiquem até o próprio trabalho porque não podem trabalhar no sábado, né? Então ele quis mostrar que muitas vezes fazemos coisas de vidas passadas, né? E mantemos e que temos que analisar, nossa, mas será que isso ainda é válido hoje? Naquela época, né, meu avô falava que valia para a época, mas hoje não. Então, para mostrar também que nós temos que pensar muito bem nessas coisas antigas, hábitos que não são bons, tem muito hábito que nós mantemos que são ótimos, sem dúvida. Então, é o discernimento de cada um de nós, né, sobre essas questões. Então, gente, era isso que eu queria ter trazido para a gente refletir, né, sobre esses pontos tão importantes, né, que a gente tem, né, preconceito, opinião dos outros, né, preocupação com o que vão falar da gente, né, exclusão dos nossos irmãos, do nosso próximo, né, tudo que Jesus está ensinando nessa passagem. Então, que a gente reflita e procure, né, cada vez mais, né, eliminar essas coisas do nosso dia a dia. Isso só vai nos fortalecer, só vai nos fazer felizes, né? E que Jesus nos ilumine sempre, que a gente possa absorver sempre todos os seus ensinamentos, né? Nesse livro da vida que Ele nos dá, que são suas lições, né? Através de suas parábolas. Que assim seja, gente. Muito obrigado.
Nós vamos então mais uma vez agradecendo a Deus, Jesus, pelas palavras que nós recebemos nessa manhã, pelos ensinamentos, e procurar nesse momento onde nós percebemos e sentimos toda a movimentação espiritual, esses benfeitores do bem manipulando essas energias, para que de alguma forma possamos todos nós sermos agraciados, mas também estamos aqui para abrir o nosso coração em doação, em prestação de serviço ao bem. Em nome de Jesus, que nós possamos, nesse momento, esquecer temporariamente de todos os desafios, de todas as dificuldades que nós carregamos no nosso íntimo e ter o nosso coração sereno, conectado com Jesus, pedindo a Ele que as suas bênçãos, o seu amor misericordioso possa atingir aos nossos irmãos muito distantes daqui, que talvez nesse momento carreguem em seus corações a angústia, a aflição, o desespero, para que todos possam receber as bênçãos do teu amor infinito, para que todos possam refletir sobre a grande necessidade que temos de valorizar a vida, as oportunidades que Deus nos concede, e que tenham todos eles força para mudar a direção do seu caminhar. Que nós possamos também, nessa oportunidade bendita, pedir a Jesus pelos enfermos da alma, do espírito, enfermos do corpo, aqueles que se encontram hospitalizados onde quer que estejam, aqueles que se encontram enfermos muitas vezes nas casas, abandonados nas ruas, que todos possam receber de alguma forma o amparo e a assistência da espiritualidade. Que nós possamos envolver a todos os lares, pedindo a Jesus que abençoe aqueles redutos domésticos ainda nutridos de discórdia, de desavenças, de sentimentos pequenos, para que todos eles possam aproveitar esse momento da vida para edificar os seus lares, mudando de direção o seu caminhar e transformando o seu reduto doméstico em luminoso templo de paz. Que nós possamos recordar dos nossos lares, da nossa casa, do ambiente doméstico que nos acolhe, dos entes queridos que vivem conosco, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos dê paciência, tolerância, coragem, para que nós possamos enfrentar todos os desafios que a vida tem imposto ao coração de cada um de nós, e que possamos fazer o nosso melhor, sempre nutrindo o nosso espírito de verdade, de entendimento, de compreensão, para que nós possamos lenta e gradativamente ir quebrando todas as barreiras que nós mesmos construindo com o nosso pensamento enfermiço, com os nossos sentimentos pequenos, e que possamos sim, na reconstrução verdadeira, na edificação do espírito valoroso e trabalhador em nome do Cristo, no nosso íntimo, no nosso coração, para que a nossa casa, a nossa residência se faça diferente, para que nós possamos nos tornar verdadeiramente servidores do Cristo, aonde quer que nos movimentemos. Não é necessário que nós estejamos dentro de um templo religioso para exercer a função do que o Cristo espera do coração de cada um de nós. É necessário amar verdadeiramente e levar adiante o propósito de servir, em benefício daqueles que necessitam de nós. Joguemos fora todos os sentimentos que nos impedem de seguir adiante, de promover o bem e de fazer a nossa vida um lugar melhor. Que a paz do Cristo nos envolva, que o amor do Senhor possa envolver todo esse templo, que na verdade é uma escola, um hospital, um pronto-socorro para o Espírito, que todos nós tenhamos a humildade necessária para nos colocar como enfermos e necessitados de aprendizado e de compreensão.
Muita paz a todos, que Jesus nos envolva e nos encoraje a vida para que nós possamos promover o melhor. Que assim seja. Graças a Deus.